Caros amigos, no vídeo de hoje vamos falar por que madeiras melhores são tão escassas, são tão caras. Perguntou um amigo, por que madeiras boas são mais caras? E eu vou transitar nessa questão, tá bom? Os caros amigos, como já sabem, podem nos enviar instrumentos para ajuste, desde o mais simples até o mais avançado, entrando em contato através do WhatsApp. E nossos instrumentos antigos ainda estão disponíveis. Vamos lá. Primeira questão. Na maioria dos casos, infelizmente, o que é bom, a natureza produz pouco. Então, a escassez de madeira, dessas madeiras mais caras, é o primeiro ponto, dessas madeiras melhores é o primeiro ponto. Então, ela se torna mais cara. É tão interessante o pensamento de que o que é excessivamente bom, a natureza produz pouco, que você vê poucos Albert Einsteins, mas muitos idiotas. Você tem, por exemplo, poucas pessoas de QI muito alto, infelizmente muitas pessoas de QI muito baixo, né? Então a natureza, o que é pouco, ela produz, o que é muito bom, perdão, ela produz pouco na maioria dos casos. Também existe aí a definição do que é ser bom e do que é ser ruim. Também tem essa questão. Eu, certa vez, quando eu construía arcos, hoje eu não construo mais, restauro, ajuste, inclino e tenho nossos arcos antigos europeus. Até expliquei já para vocês por quê, né? Porque a brasilina do pau-brasil me atinge muito a alergia. Então eu não produzo, eu não construo mais arcos. E eu, certa vez, cortei, não sei, não lembro quantas baquetas de pau-brasil, né? E 30% não serviriam para arcos, não tinham a qualidade mínima do que eu queria para a utilização do arco que eu chamava de estudante na época. A maioria deu arcos estudantes, um pouco menos deu arcos intermediários. Profissionais pouquíssimos, solistas, quando eu cortei assim, menos de 1%, e solista especial, que eram peças muito boas, menos de, assim, 4 baquetas. Tinha cortado muito, e só tudo madeira legalizada, certinha, e pouquíssimas delas deram boas peças. Olha só que interessante isso. Então esse é um dos motivos que você vai ter um preço alto, a escassez, tá bom? A escassez. Quando você corta madeira, aqui eu tenho a A, né? Você vai ter uma quantidade pequena. 2As, menor ainda. 3As, nem se fala. Por isso também é mais caro. Você tem uma escassez. Por que as trufas são tão caras? Aquelas trufas, né? O tartufo. Por diversos motivos, a escassez é um deles. A trufa branca de alba, mais rara ainda, né? Então, essa é a primeira questão. O que é uma madeira melhor? A gente pega 3As, essa aqui. Normalmente ela vai ficar mais tempo secando, é a segunda questão, armazenada, para você ter um tempo de secagem maior. Então essa secagem aqui vai adicionar valor à peça. Por quê? Você tem um tempo maior, uma distância maior entre a concepção do material e a utilização na venda. Imagina que você está prestando um serviço que você não vai receber hoje. Eu contrato você para pintar aqui para mim, você vai receber hoje. Agora eu contrato você para pintar para receber daqui 10 anos. O valor vai ser outro, é a mesma coisa, né? A madeira daqui 10 anos para ser cortada tem a armazenagem, o espaço, você tem que estar conferindo se não tem pragas atacando, isso adiciona valor, tá? E aí você tem a terceira questão, que é a mão de obra, que acaba num material mais caro, naturalmente se tornando mais caro. E quem está trabalhando, se não estiver fazendo isso, está precificando errado, né? E nem sempre em momentos de crise você consegue fazer isso. Transmitir tudo que deveria, repassar tudo que deveria. Eu fiz um vídeo com mais de 1 hora explicando essa questão com maior profundidade. Isso daqui é um resumo localizado. Então você tem essa questão da mão de obra. Imagina que eu levo na sua oficina mecânica um carro popular, simples, né? Quanto é para arrumar tal coisa? Ah, é simples, eu vou tirar o banco e fazer.
Agora imagina que eu levo uma Ferrari. Poxa, se você riscar uma Ferrari, é muito mais caro para restaurar. Se você amassar uma Ferrari, é muito mais caro para desamassar. Se você quebrar uma peça, é muito mais caro. Então o valor da mão de obra se torna outro, porque as ferramentas, no caso ali, são outras, a oficina tem que ser mais bem preparada, as pessoas têm que receber um treinamento, muitas das vezes fora do país. Então isso também faz a mão de obra do material mais caro se tornar mais cara, não é? Se você tem um fantástico violino, e todo mundo foi luthier estudante, não é nenhum problema, um violino de 100 mil dólares, você precisa fazer um restauro, você vai levar num luthier experiente ou num luthier que está começando hoje? Provavelmente o luthier que está começando hoje talvez não queira nem pegar se ele tiver consciência. Eu lembrei aqui de um caso de um amigo, olha só que interessante. Ele, há muitos anos atrás, há 15 anos atrás, ele trouxe um violino para eu restaurar. Eu olhei o violino e falei assim: tinha que abrir o instrumento, não era ajuste, era restauro. Falei: eu ainda não tenho experiência para restaurar tal instrumento. Aí, uns 5 anos atrás, ele trouxe e falou: Felipe, você trouxe para você restaurar. Eu fiquei aguardando você ter mais experiência. Eu falei: obrigado por aguardar. E aí eu restaurei, porque aí eu já senti que eu tinha experiência para mexer num instrumento italiano do final do século XIX, final do século XVIII, perdão, início do século XIX. Então, é claro que a mão de obra vai precificar também. Então é normal isso não só na liuteria, mas em todos os setores. Então, respondendo, caro amigo, por que madeira melhor são mais caras? Por causa deste ajuntamento de elementos, tá bom? Quer ver outro exemplo? O seguro para você transportar essa carga fica mais caro, o imposto fica mais caro porque o valor nominal é maior, então é um efeito em cadeia, um efeito em cascata, tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo, vejo vocês no próximo vídeo. Até!